Lá, tudo Vamos com lá. você. Então, Claudinha, aqui eu tenho o feltro, né, na cor que eu desejar. E vou utilizar a régua de koala do kit da Do seu vitrine. kit, do meu né? kit, isso Uau! mesmo, tá? Então, vamos lá. Posiciona aqui, a régua ela é feita de um material transparente, a caneta vai encaixar dentro do risco aqui do molde, é bem facinho e simples de fazer. Para essa peça, nós vamos riscar somente a cabeça, porque olha aqui, ele vem com o corpo inteiro, cabeça e corpo. Mas para essa peça, eu vou riscar somente a cabeça do meu boneco. Então aqui, ó, encaixo e faço o risquinho. Depois que eu riscar, eu vou recortar e aqui, ó, é só eu vir com a tesoura e arredondar. Perfeito. Tá? Aproveito, corto na quantidade que já está indicada no molde. E também vou cortar uma vez, Claudinha, no forrobel. Aqui eu estou utilizando o forrobel, mas eu posso utilizar o EVA, a manta de patchwork, qualquer material que dê uma estrutura para que o marcador não fique muito molinho. Ok. Tá? Então, quando eu riscar aqui no forrobel, ele vai sair grandinho. Ele vai sair do mesmo tamanho da cabeça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com a tesoura e vou recortar ele, ó, um pouquinho menor, deixando uma sobra aqui, uma margem para eu poder fazer a costurinha, tá? Feito isso, eu vou voltar aqui no meu molde, já com a pecinha recortada, e vou posicionar o molde novamente em cima da cabeça. Porque o molde, ele já vem com as marcações que eu preciso para poder bordar a boca, a sobrancelha, os olhos, a bochecha, ele já vem tudo no lugar certinho para facilitar. Então, venho aqui com a canetinha que apaga, risco a boquinha e risco a sobrancelha. Aquela caneta que a gente apaga depois com ferro, né? Isso, ou com ferro ou com o secador de cabelo também, né? dá certo. Feito isso, eu vou fazer o bordadinho aqui da boca e da sobrancelha, tá? Então, eu vou utilizar aqui na minha agulha um fiozinho de linha, ele tá dobrado ao meio, ó. Do lado ele tem a argolinha e do outro lado ele tem as duas pontinhas. Vou entrar com a minha agulha, ó, de trás para frente, aqui no início do risco. Tá? Aqui atrás eu não vou puxar toda a linha, tá? Eu vou deixar assim e vou voltar com ela seguindo o risco. Aí aqui na parte de trás, ó, eu vou passar a minha agulha por dentro da argolinha e travou a minha linha. Retorno com a agulha seguindo o risco um pouquinho à frente e volto no final do meu último ponto. E vou fazer isso até completar toda a boca do meu bonequinho. Esse aqui é o chamado ponto atrás. Depois que eu terminei de fazer toda a costurinha, eu faço um arremate da minha peça, com um nozinho. E aqui a sobrancelha também é um pontinho bem simplesinho. É um ponto grande, ó. Entro aqui onde está marcado e vou sair com ela aqui. E faço o arremate na parte de trás da peça. Faço isso dos dois lados, tá, Claudinha? Aí aqui ele tem os olhos e a bochecha. Para que ele fique bem posicionado, bem certinho, eu venho aqui no molde, ó, e coloco aqui um pouquinho de cola. Não, só um pouquinho. Aqui nos olhos, só para segurar no lugar, tá? E depois eu venho com um recortezinho e colo aqui. Aí ele vai ficar certinho. Aqui eu dei a opção de recortar a bochechinha, mas poderia ser pintado também com tinta, né? E os olhinhos. E agora eu vou costurar essa bochechinha aqui, utilizando aqui, o mesmo pontinho que eu fiz na boca, o ponto atrás, eu vou fazer a aplicação dos dois lados e também nos olhos. Eu trouxe um passo adiantado. Ele vai ficar assim, ó. Mostra aqui, ó. O João Todo tá costuradinho. segurando. Tá.
tá vendo? Próxima etapa. Vamos lá, dando continuidade aqui, Claudinho. Eu vou aproveitar aqui, ó, no molde que ele tem essas divisões aqui, ó, vamos ver se dá pra ver aqui, ó, tá vendo aqui essa marquinha? E eu vou utilizar ela como uma margem, né, uma marcação para colocar a orelha e ela ficar certinha dos dois lados. Então eu venho aqui, ó, pela parte da frente e faço um risquinho aqui, ó, bem na onde tá essa divisão. E vou separar aqui um pouquinho, que agora eu vou ensinar para vocês como que eu fiz o caseadinho para poder colocar as orelhinhas aqui. Então aqui eu tenho as duas partes do feltro. Vou entrar aqui, ó, com a minha agulha, um fio de linha só, tá? Eu tô utilizando aqui com um nozinho na ponta e a outra parte tá solta. Então eu vou entrar com a agulha pegando somente a camada da frente do feltro e o nozinho, ó, ele tá aqui dentro, escondidinho. Volto com a minha agulha na parte de trás e vou sair com ela, ó, praticamente no mesmo lugar que eu entrei. Formou uma argolinha, passo por dentro e agora eu dou início ao caseado. Linha para trás, agulha entra pela frente e ela já vai sair dentro da argolinha. Então eu faço isso, ó, nas duas orelhas. Aqui nessa parte eu não fiz, eu deixei sem casear porque vai ficar embutido dentro da peça e não vai ver, então não tem problema. Aí eu venho aqui onde eu fiz a marcaçãozinha e vou passar um pouquinho de cola bem na borda da orelhinha e vou colar aqui. Quando eu colar, eu tenho que tomar o cuidado de deixar uma margem sem a cola para poder passar a costura, senão a cola vai endurecer e eu vou ter dificuldade de passar a agulha aqui na hora de fazer o ponto. Boa. Aproveitei também e coloquei um pouquinho de cola aqui no forrobel só para ele não sair do lugar. E vou posicionar a parte da frente da cabeça aonde nós fizemos o bordado aqui dos olhos, bochechinho. Feito isso, vou fazer a mesma coisa, o mesmo pontinho, que é o caseado. Vou começar caseando por aqui e venho. Quando eu chegar aqui, Claudinha, eu vou fazer um caseado, só que ele é um pouquinho diferente, porque eu preciso unir essa orelha à cabeça do meu bonequinho. Então ele vai ficar assim. Eu vim caseando até aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer o caseado unindo peças. Então, para fazer ele, eu vou entrar com a agulha aqui na parte da frente e vou sair com ela aqui, ó. Vai ficar uma argolinha agora na parte da frente da peça. Só puxar a linha aqui. Volto com a agulha pegando, ó, somente a parte que vai ser presa, que é a orelha. Eu não peguei essa parte da cabeça, ó, ela tá bem rente ao meu recorte. E vou passar por dentro da argolinha que eu deixei, ó, novamente. Deixo uma argolinha na parte da frente. Entro com a agulha, ela vai sair aqui atrás. Ó, a argolinha ficou aqui. Volto com a agulha, ó, pegando somente a orelha. E ela vai sair aqui na frente, ó, pegando somente a orelha. E passo pela argolinha. Faço esse caseado unindo peças até terminar a orelha. Aqui, caseado normal. Aqui onde tem a orelha, caseado unindo peças. E finalizo com o caseado normal. Ele vai ficar assim, ó, todo caseadinho. Que bonitico. Tá vendo? A frente, ó, fica um caseadinho. Perfeito. Caseado perfeitíssimo. E a parte de trás fica como se fosse um pontinho. Sim, ok. Bi, o teu caseado, falar uma coisa, hein? Espetacular, não? E aqui, ó, o nariz dele são as duas partes que eu apenas caseei, tá? Não tem enchimento. Tá aqui. Passo um pouquinho de cola e colo ele centralizadinho aqui. Como aqui eu optei fazer por menina, aí eu recortei as florzinhas aqui, colei uma pérolazinha e vou fazer o acabamento aqui no topo da cabeça. Tá? Aqui eu vou utilizar toda a cola quente para fazer a colagem. Aí aqui, no caso, eu vou fazer um marcador de página. Então, para fazer um marcador de página, eu posso usar um elástico. Ou então, tem essa cianinha elástica, ela fica muito delicadinha também. Eu achei que ficou assim, um acabamento muito bonito.
Mas aqui eu vou usar o elastiquinho. Aí você mede o tamanho do caderno que você vai, ou o livro. Aqui no caso, para um livro, eu coloquei 40 centímetros de elástico. Mas depois eu vou deixar as medidas e as meninas vão disponibilizar. Passo um pouquinho de cola, não precisa muito, tá? E aqui eu dou a volta assim, ó. Desse jeito. Para fazer o acabamento aqui, um pouquinho de cola. E cola um pedacinho de feltro, pode ser um círculo ou um coraçãozinho. E finalizo aqui na parte da frente com um lacinho de cetim. Então o marcador, ele ficou pronto. Quer ver? Vou mostrar aqui no caderno. Você sabe que eu tava tendo uma ideia? Ó, aqui tá o marcador, ó. Ó, olha aqui, ó, tá vendo? Ó que belezinha, gente. Sabe o que eu tava pensando? Aqui no caso, essa carinha de koala tá a coisa mais querida. A gente não pode aproveitar também que já vem recortadinha as suas réguas. Eu não poderia aplicar numa camiseta? Posso aplicar numa camiseta. Sabe o que eu posso fazer também? Para quem trabalha com bolsa de maternidade, eu já posso fazer um kit completo, né, Claudinha? Posso fazer um pet appliqué numa bolsa de maternidade, numa fralda. Se eu quiser fazer uma pintura de fralda, eu posso utilizar o molde para fazer o risco. E agora a gente vai aprender a encapar um caderno. É isso? Isso mesmo. Aqui eu dou a sugestão do caderno, mas eu posso fazer com... De repente tem um livro que eu vou reutilizar de um ano para o outro. E se tiver a capa, se tiver algum desgaste, dá para fazer também. Então aqui, Claudinha, tem um caderninho, só que ele tem uns escritinhos aqui em preto e eu quero tampar isso. Então o que eu fiz? Para que ele não sobressaia ao tecido que é de cor clara, eu passo aqui um pouquinho de cola, espalho, né, com o pincel. Passo bem direitinho aí na casa de vocês fazem bem certinho. Espalha bem. E aqui eu vou utilizar o feltro, tá? Porque o feltro, ele não vai fazer com que a capa do meu caderno fique muito grossa. Se eu quiser uma capa mais fofinha, eu posso utilizar a manta de patchwork. Colo, espero um pouquinho para secar e agora eu vou fazer a capinha. Aqui na capa eu utilizei um tecido tricoline. As medidas depois para esse tamanho de caderno vai estar disponível. Ok. Tá? Então aqui, ó, eu vou centralizar o meu caderno. Eu vou abrir ele e vou deixar uma margenzinha, ó, de todos os lados, ó, em cima. De quanto mais ou menos? E dos lados. Então, aqui o caderno ele tem 20 por 23, 20 por 30. Aí eu cortei por 23 por 33. Deixa os 3 centímetros Isso. mais ou menos. Quando você for fazer tirar a medida, né, do seu caderno, você mede a altura e o tamanho total da largura e acrescenta mais ou menos 3 centímetros de cada lado. De cada lado. Tá? Então aqui eu espalho um pouquinho de cola de silicone, aproveito e passo um pouquinho aqui também, ó, nessa lateral. Venho aqui, ó, dobro. E aqui onde eu passei, ó, eu faço esse movimento aqui, ó, para ele colar. Fiz isso, passo novamente um pouquinho de cola, que aqui eu vou fazer uma dobrinha para ele ficar, na hora de eu fazer a capinha, bem certinho e com um bom acabamento. Faço isso, essa colagem dos 4 lados, tá, Claudinha? Eu trouxe um passo adiantado. Ó, ele ficou assim. Certinho aqui, ó, nas laterais. E depois aqui essa parte, nós vamos fazer o acabamento, não vai aparecer. Aí, antes de eu colar esse acabamento, eu colei aqui uma fita de gorgurão e uma rendinha. Aqui eu utilizei um composê, né? Eu coloquei 2 tecidos. Mas se fosse um tecido só, é só eu fazer a medida aqui de 10 centímetros da borda pra cima. Aí eu colo a renda e depois a fita. Desse jeito, ó. Deixando um pedacinho virado aqui pra fazer o acabamento. E essa parte aqui de dentro eu vou colar com a cola branca. Aqui eu utilizei o feltro para dar o acabamento, mas eu poderia utilizar um papel de gramatura 180, um papel branquinho, para que essa parte onde tem o escrito, ele não apareça. Tanto de um lado quanto como do outro. É isso? Isso um mesmo. Feltro. Perfeito. Bom, tu colou aquele Colei, feltro? Claudinha. Que Ó. na verdade, a medida dele, então, vou mostrar aqui para meus meninos, ó. Aqui ela deixou uma margenzinha mínima, gente, ó. Coladinho. Ó que graça que ficou. Fiz na parte de trás também.
Aqui atrás também. Isso. Aqui você usou que cola mesmo? Cola branca. A cola branca. Você só usou a cola de silicone? Para colar o tecido no caderno. O tecido no caderno. Ficou... Gente, que trabalho lindo, não? Fica lindo. E você viu que com poucos materiais, baixo investimento, né? Baixo custo de investimento, eu faço uma peça de bastante qualidade. Tecido de koala combinando com koala. É a tua coxinha mais bonitinha. Abi, muito obrigada. Você conseguiu ensinar o marcador, mais como encapar. E não demora para voltar. Imagina. Bem-vinda aqui no Vida. Obrigada. Né?